Já percebeu que sempre que a Apple lança um produto novo, ela ativa um superpoder e faz todo mundo se ligar não só no lançamento, mas também nos modelos mais antigos? Então, o lançamento do AirPods 3 e a implementação do áudio espacial no iOS, macOS e iPadOS, junto com a queda de preços, fez com que o AirPods Pro revivesse nas recomendações de todo mundo. Como o AirPods Pro nunca tinha passado aqui por análises, a dúvida que fica é: será que um fone tão caro assim, 2 anos depois, ainda faz sentido? Fica comigo que eu te respondo essas e outras perguntas no review de hoje. E você já sabe, né? Terão links para compra aqui na descrição dele e de qualquer outro produto citado nessa análise. E para sempre garantir os menores preços, tem o nosso aplicativo e plugin Comparador Escolha Segura, que sempre te ajuda nas compras pela internet. Sabendo disso, bora falar de fone de ouvido. Eu começo esse review falando da primeira coisa que chama a minha atenção, que é a construção do estojo desse fone. A maior parte aqui é em plástico, mas em alguns lugares estratégicos a Apple colocou metal, como na dobradiça, que é bem grande e firme. Mas se você notar bem embaixo, na entrada Lightning, também temos um anel de alumínio para proteger a entrada de carregamento. Na frente, a empresa colocou um LED que indica se o fone está em modo de pareamento, carregando, com pouca bateria ou carga completa. Para cada situação temos uma cor, que podem ser o branco, laranja ou verde. Apesar de ser um controle bem básico e algumas outras empresas já até terem feito melhor, ter várias cores ajuda a entender o básico. Abrindo o estojo temos o fone e a experiência é bem semelhante ao que já estamos acostumados, só que com uma perninha mais curta e tortinha e um layout bem mais complexo. Ele é em sua maior parte branco, mas você com certeza notou essas pintas pretas. Esse é provavelmente um dos grandes diferenciais que você irá encontrar se comparar com os modelos antigos. Nessa região estão presentes os 2 sensores de proximidade e 2 microfones. E sim, são 2 em cada fone. Isso é para que 2 funções funcionem bem. Os sensores servem para pausar música ou desativar os fones ao tirá-los do ouvido, e os microfones adicionais servem para o cancelamento de ruído ativo. Aqui no estúdio, nenhuma dessas 2 funções foi unanimidade. Tem gente que gosta que os fones desliguem ao tirá-lo do ouvido e outros que não. Eu prefiro que sim, mas vai de você. Eu, aliás, sou o chato que também fica meio tonto com cancelamento de ruídos. Mas percebi que o modelo aberto, como lá o AirPods 3, exige que aumente muito mais o volume na academia. Então o Pro, com suas borrachinhas intra-auriculares e com a função de cancelamento desligado, anda sendo a opção mais interessante para mim, mesmo que essa função seja realmente boa nesse modelo. Mas calma que eu já falo disso porque antes eu quero voltar para a construção. Nas perninhas do fone temos o chanfro com os controles, que diferente do que você possa ter pensado, não são botões e nem sensores táteis. Na verdade, eles são sensores de pressão, e cada vez que você pressiona o fone, emite um som que engana seu cérebro e você acha que ouviu um clique. Mas esse controle é limitado. Um toque dá play ou pause, 2 toques avançam e 3 retrocedem a mídia, e toques longos alternam entre cancelamento de ruído ativo e modo transparência. Faltou uma função aqui para aumentar ou diminuir o volume, o que me incomoda um pouco e pode te incomodar também se você não tem um Apple Watch. E convenhamos, né? Ninguém cobra o mesmo que a Apple, e para faltar uma coisa tão básica, não tem muita desculpa. O AirPods Pro é o único fone intra-auricular da empresa, ou seja, o único que conta com as famigeradas borrachinhas até o momento. E o lance do Pro vem justamente do cancelamento de ruído ativo. Tanto eu quanto o Clayton achamos que a função é uma das melhores que já usamos em fones TWS, isso se não realmente for a melhor. Sério, é bem forte, o que me incomoda um pouco, como eu já comentei, mas sua função primária é cumprida com a anulação dos ruídos no ambiente e diminuição até mesmo de sons não constantes. A ideia do cancelamento ativo é enviar uma frequência sonora contrária aos ruídos externos, então ele identifica com o microfone e já anula os sons externos, quase que instantaneamente. Como não é realmente instantâneo, a melhor utilização é com barulhos constantes, como barulho de turbinas do avião ou pessoas conversando lá longe no fundo da sala. Em contrapartida, fica a minha crítica por não ter como definir o grau de cancelamento, algo que os concorrentes já permitem, como os Galaxy Buds e o FreeBuds 4i. E outra função bacana que funciona melhor que em qualquer outro fone que eu já tenha testado por aqui
é o modo transparência dos AirPods Pro. O som não tem atrasos muito grandes, a sensação de estar sem os fones é bem forte e você consegue entender bem o que a pessoa na sua frente está falando, ou então o trânsito, caso você esteja na bicicleta ou só caminhando por aí. E por mais que a maioria das pessoas digam que esses fones são perfeitos, eu preciso reclamar de umas coisinhas. Bom, a primeira é que o volume dele é alto demais. Isso é bom por um lado, mas ao mesmo tempo, com o cancelamento de ruídos ativo, chegou a ser angustiante ficar com o volume acima dos 70%. É meio que um exagero, e como eu sei que tem gente que gosta de sempre usar lá no máximo, isso pode acabar prejudicando a sua audição. Ah, mas tem controle de volume, blá blá blá, pipi, blá blá blá. Sim, mas também tem muita gente sem noção por aí. Então toma cuidado. Mas um outro problema é que muita gente fica com a sensação de que ele está quase caindo da sua orelha o tempo todo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Clayton. Eu já senti que ele tem bem mais suporte que o AirPods normal, mas já usei fones melhores nesse quesito, sendo as barbatanas da linha Buds Pro uma das melhores. Vale comentar que ele vem com borrachinhas extras, e você pode testar todas elas para ver qual melhor se encaixa no seu caso. Mas pro Clayton realmente não teve jeito, coitado. Além disso, eu não posso deixar passar o fato de que esses fones têm uma duração de bateria de apenas 4 horas, muito também por conta do cancelamento ativo. Eu sei que quando ele foi lançado lá em 2019, isso até era uma boa contagem, mas o Redmi Buds Pro, que custa R$400 mais ou menos, já faz um desempenho superior e conta com a função. O modelo mais atual, o AirPods 3, já tem cerca de 6 horas de carga, valores esses que podem até chegar por aqui se você desligar essa função, mas ainda não é bom. O jeito da Apple corrigir isso foi com um carregamento extremamente rápido, que vão de 0 a 100% em 25 minutos. Isso quer dizer que com 5 minutos de carregamento, você tem fácil aí mais de 40 minutos ou até 1 hora de uso. Algo bom para mim que às vezes esqueço de carregá-lo e preciso aí dele por 1 hora. Só tem de tomar cuidado para o estojo não descarregar completamente, já que se ele chegar ao zero, ele perde a conexão com o celular e não avisa que está sem bateria. Outro ponto aí que a gente não esperava ver numa empresa como a Apple. E para completar uma carga inteira do estojo, são necessárias 3 horas através do carregador de 20 watts do iPhone. Aí ele usa o conector Lightning, o que como sempre pode ser bom ou péssimo, ou é os dois ao mesmo tempo, né? Uma solução importante é a presença do carregamento sem fio, que é mais lerdo mesmo, mas que é bem mais prático. Deixe a caixinha carregando todo dia que você nunca terá problema. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui para fazer uma pergunta. Vocês já são inscritos aqui no canal? Se estão gostando do conteúdo e querem continuar recebendo mais como esse, é só apertar no botão aqui embaixo, vermelhinho, já clica no sininho para nunca perder uma novidade e bora voltar para nossa análise. Tá aí, mas em questão sonora, o fone é bom? Sim, ele é bom e é difícil encontrar outros TWS populares que consigam competir com ele. Mas falar de som é muito subjetivo e envolve muito gosto pessoal. Eu prefiro um som mais flat, sem muitas nuances distoantes. Ou seja, o grave não embola com os médios, que não atrapalham os agudos e tudo pode ser compreendido de uma forma igual. Eu sei que existem aqueles tipos de pessoa que gostam muito dos graves, que quer sentir a batida da música e tal, mas fones TWS não entregam isso de forma satisfatória numa forma geral. Já outros gostam dos agudos, que deixam melhor a sensação do metal, das vozes e tudo mais. E sim, se você não é aí um audiófilo, você estará suprido pelos AirPods Pro. Ele tem Dolby Atmos, que melhora muito a qualidade sonora, mas além disso, o balanceamento desse fone é muito bom. O contrabaixo não vai atrapalhar a guitarra, que não vai embolar com as vozes e você vai perceber todos os detalhes sonoros sem dificuldade. Bom, a Apple não é aí uma empresa de áudio, mas ela tem um histórico bom com isso. O iTunes foi o pai aí do streaming de música que conhecemos hoje, e os iPods foram os primeiros aparelhos tocadores de música de muita gente, e eles tinham qualidade de componente muito bom para a época. Nada mais justo que seus fones tenham esse mesmo desempenho. O AirPods Pro é tão significativo nesse quesito que mesmo depois de 2 anos de seu lançamento, ele ainda é melhor que muitos fones de concorrentes nesse mercado. E eu tô falando aqui de lançamento de 2021 mesmo, nada de fone de 2019. Os FreeBuds 4i da Huawei, por exemplo, têm um ótimo cancelamento de ruídos, um encaixe muito bom no ouvido e qualidade sonora bem legais, mas ainda não são suficientes contra o modelo da maçã. Os Galaxy Buds Pro ou Galaxy Buds 2 da Samsung também chegam perto em qualidade sonora ou cancelamento de ruído, mas não são melhores e você sempre vai fazer um ajuste ou outro nos respectivos aplicativos. Só que tem um outro ponto que me deixa inclinado para esse fone e que é um problema nos concorrentes: os seus microfones.
Eu vou fazer uma amostra aqui ao vivo para vocês escutarem bem como ele é, mas olha, não é perfeito, mas já está melhor que muitos outros do mercado, que sempre trazem uma sensação robotizada para ele e uma voz muito abafada, que fica muito ruim na rua. Ele também consegue fazer um cancelamento de ruído para deixar sua voz mais clara em uma ligação, o que ajuda muito quando você está na rua de novo e alguém comete essa atrocidade de te ligar. Acho que o Clayton é meio antissocial. E além de tudo isso, tem a função de áudio espacial. Eu sei que eu já detalhei bastante isso no vídeo do AirPods 3, mas como esse carinha aqui também tem o cancelamento de ruído e as borrachinhas, assistir conteúdo com ele, ouvir música e tudo mais, faz com que o áudio espacial pareça ainda mais real. Tanto no iPhone, no iPad ou no MacBook e até no Apple TV, a sensação é que o áudio vem do aparelho e não dos fones. E a cada movimento de cabeça é como se você estivesse desviando seu foco do centro do áudio, isso só por conta dos sensores. O problema é que tudo isso que eu falei só funciona com outros produtos Apple. Não existe um aplicativo disponível para você ativar a função no Android e o pior, os controles dos botões não funcionam direito, com exceção dos modos de som espacial e cancelamento de ruído. Você até consegue pausar uma música ou algo assim mais simples, mas com falhas e muitas vezes. E o sisteminha para pausar a música quando você tira ele da orelha também não funciona com smartphones Android. Tá bom, mas e aí, lançou o AirPods 3? Eu tô na dúvida então, qual que eu compro? Vai depender, é claro, da sua grana e de quantas funções você quer. Na loja da Apple, o preço assusta bastante, saindo por R$ 2.999. Isso mesmo, R$ 2.999. Mas, se você procura bem, acha no mercado cinza pela metade do preço. Porém, eu não aconselho essa compra. Ah, mas por quê? É que assim, com o tanto de réplica que temos atualmente, é bem difícil você diferenciá-la das demais, caso você não tenha tido bastante contato com os modelos originais. Daí, comprando algo falso, você só está se dando muito mal. Outra coisa também é que os modelos vendidos pela Apple, desde o final do ano passado, já chegam com a função de encontrar dispositivo ativados, funcionando da mesma forma que os AirTags. Esse fone é do Bruno e teve um dia que o Clayton levou eles para casa, e depois de algumas horas, recebeu uma notificação no seu iPhone dizendo que algum objeto do Bruno estava próximo do Clayton. E depois, caso fosse necessário, era só abrir as notificações e seguir o passo a passo para a desativação. Mas o fato interessante é que o Clayton relatou que enquanto ele estava utilizando o Mi 11, que é um Android, ele não teve nenhum aviso. Como Apple e Google não se conversam direito, vai ser praticamente impossível que isso seja corrigido algum dia. Bom, eu sei que falei bastante, mas é que eu realmente precisava passar toda a minha experiência, até porque é um fone de 2019 e sempre tem muita dúvida e insegurança em comprar um produto tão antigo assim e com preço elevado. Ele tem construção muito boa, áudio bem limpo e claro, integração perfeita no ecossistema Apple e corresponde às expectativas. Para usuários de Android, ele simplesmente não vale a pena, mas ele ainda é a melhor opção para o line-up da maçã. Bom, essa foi a minha opinião com base na experiência nas últimas semanas. E agora eu quero saber a de vocês. Deixem um comentário me contando tudo, deixem o like se gostaram do vídeo e não se esqueçam de se inscrever caso vocês sejam novos por aqui. Por hoje é só e até a próxima!